Oi, sou Daniel Herculano, você está no Clube Cinema aqui na TVC e hoje eu estou conversando com o Fábio Leal, diretamente de Recife. Recife, Fábio? Recife. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Clube Cinema. Obrigado, Daniel. Pessoal, o Fábio está estreando, digamos assim, de forma solo, né, em longas metragens, com o filme Seguindo Todos os Protocolos. E eu queria que você falasse um pouco, Fábio. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre pandemia, claro, o filme inteiramente respira a pandemia, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre como que você pensou nesse projeto. Foi por conta da pandemia também, obviamente? Você estava preso, enfim. Como foi que você pensou em seguindo todos os protocolos? Bom, foi por causa da pandemia, e foi por causa da Lei Aldir Blanc, né? A gente estava um tempão sem trabalhar e com um futuro muito nebuloso. Então, a gente, quando houve a Lei Aldir Blanc, era uma lei mais simples do que as editais normais, né? Então a gente precisava escrever só 2 parágrafos e eu pensei numa continuação do meu curto anterior, que chama Reforma. E queria trazer 2 desses personagens para dentro desse contexto pandêmico e como é que eles se reencontrariam. E aí escrevi, quando a gente foi aprovado, é que eu fui escrever o roteiro e acabou vindo, sim, muita coisa. Inicialmente seria um curta, né? Mas era algo tão exasperante nesse período da pandemia mais agudo que acabou vindo um longa. Fábio, a gente vai falar um pouco sobre a importância dos editais e das políticas públicas que, infelizmente, são muito raras nesse desgoverno, mas, voltando ao filme, eu queria primeiro falar que tudo que a gente passou e passa, né, porque a pandemia não acabou, dentro daquele período mais difícil, né, inicial, de que ninguém sabia o que estava acontecendo, está ali no teu filme, né? As dúvidas, a gente manda áudio para médico, quer conversar com as pessoas, quer ter algum tipo de contato, é difícil ter contato, a gente não, né, não pode, mas quer, está preso dentro de casa, tem aquelas questões do Zoom, a gente está aqui no Zoom hoje em dia, é uma coisa que foi normalizada com a pandemia também, né? Então, assim, tudo que a gente passa e passou durante a pandemia está no filme. Eu queria te dizer que, narrativamente, eu achei espetacular como você utilizou isso no filme. E eu queria te falar assim, você passou mais ou menos por aquilo que o seu protagonista passou também? Sim, foi uma coleção assim de coisas que eu passei, coisas que eu vi, outras pessoas passando, amigos e tal, e algumas invenções a partir disso. Mas foi um período realmente que, assim, acho que a gente ainda vai levar algum tempo para depurar o que foi aquilo, né? E principalmente por conta do desgoverno do Brasil, eu acho que a gente foi um país que sofreu especialmente com isso, porque não houve, como houve, sei lá, na Alemanha, na França, é, assim, regras e um lockdown, por exemplo, pensado. Vamos ficar 2 meses nessa situação, vamos abrir e ver o que vai acontecer e, se for o caso, voltamos. Não, aqui cada um fazia o seu isolamento, a sua quarentena, algumas mais rígidas, outras menos, algumas levando em conta a ciência, outras não. Então, foi muito difícil para a gente, inclusive nas nossas relações, né? Porque eu podia ter o meu tipo de isolamento, mas que entrava em conflito com o seu, então eu não ia te encontrar nunca, com medo de você, né? A gente passou a ter muito medo. Então, eu queria muito fazer um filme que fosse sobre a pandemia, mas que mostrasse os reflexos psicológicos disso na gente, né? Acho que vai ter aí mais para frente filmes que vão lidar com a pandemia de uma forma mais macro. Eu quis lidar de uma forma mais pessoal, individual, mais micro, sem entrar nesse aspecto mais trágico da doença e da morte, né? Quis entender como é que a pandemia impactava nossas vidas, na verdade. E como o filme foi gravado, foi filmado num momento em que a pandemia estava um pouco mais controlada depois do início da vacinação, embora ainda nem todo mundo tinha. Eu, por exemplo, não tinha tido as 2 doses quando a gente filmou.
mas já era um período melhor, digamos assim, do que 3 meses antes, quando estavam morrendo 4.000 pessoas por dia, né? Então, a gente podia já olhar para 2020, por exemplo, com um certo humor das coisas que a gente fazia por desconhecimento mesmo, né? Porque a gente, no início, a gente não sabia de absolutamente nada, só sabia que as pessoas estavam morrendo e que a gente tinha que ficar em casa. E quando a gente olha para trás e vê os face shields que a gente usava, a gente lavando tudo, absolutamente tudo, plástico, não sei o quê, dá para olhar para aquilo e entender e olhar com um certo humor, né? Então, eu acho que o humor, ele é mal, como é que eu posso dizer? Ele é um pouco mal compreendido e é um gênero que eu gosto muito porque acho que revela muita coisa nossa que a gente não diz normalmente, né? E através do humor a gente pode falar das nossas mazelas, inclusive das nossas mazelas mentais até, sabe? Inclusive, você falou aí na questão da época da vacinação. Eu queria deixar registrado aqui, pessoal, por favor, se vacinem. Eu já tomei minha quarta dose essa semana. Eu acho que é essencial. Você não tomou a primeira vacina, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª. Por favor, gente, por favor. Cada um, você não está protegendo só a si, está protegendo a todos, né? A todos que ao seu redor, a sua família, enfim. E voltando ao filme, seguindo todos os protocolos que estreia agora na sessão vitrine de cinema essa semana, é muito legal também que tem aqueles pontos que a gente passa e passou por isso, né? Tipo assim, será que eu respirei um pouquinho fora na farmácia? Né? Será que eu vou tocar em você e vai acontecer alguma coisa? Ó, tire sua roupa, lave, vá no banheiro, tome banho de novo. Então, assim, são coisas que a gente realmente passou, né? Que a gente começa a ver de uma forma diferente numa tela, enfim, contado de uma forma que a gente percebe que narrativamente a gente vai sofrer muito com isso, como você falou, né? E como você disse aí, que quis colocar uma coisa micro, uma coisa mais menos centrada na morte, mas a gente tem ecos da morte, por exemplo, aquele diálogo do médico com o seu protagonista, né, logo depois do ato, é impressionantemente forte e sentimental. Eu queria te parabenizar por isso também. Eu queria que você falasse um pouco desse eco que está ali no filme. É, é como eu falei, assim, eu quis lidar com esses ecos psicológicos, né? Porque acho que a gente não é preparado para pensar na morte com tanta frequência, né? E nesse período a gente pensou na morte todos os dias, mais de uma vez por dia, e na nossa morte, na morte dos nossos, na morte, enfim, dos nossos amigos, da nossa família. A gente, no mínimo, soube de pessoas próximas a nós ou parentes de pessoas próximas a nós morrendo. Então, não poderia não estar presente de alguma forma isso no filme, né? É, mas é isso, eu quis lidar com a vida lidando com a morte, sabe? Acho que tem no filme tem tanto uma pulsão de morte quanto uma pulsão de vida. Legal. Fábio, eu queria que você falasse um pouco aí, que você olhasse um pouquinho para trás e visse, poxa, um dia desse eu estava fazendo curto, o Porteiro do Dia, e agora eu estou estreando o meu longo. Assim, como é que você consegue ver essa sua amadurecimento também, mas a sua escalada, né, do seu primeiro curta até chegar no longa, lembrando também que você, por exemplo, tem uma carreira como curador, então você pesquisa muito filme, você vê muito filme, existem muitas referências. Como é que você consegue perceber, olhando para trás no Porteiro do Dia até hoje, olhando para a estreia do seu longa-metragem nos cinemas? Cara, eu acho que tem uma linha muito forte, assim, sei lá, quando eu olho retrospectivamente, eu vejo que várias coisas que estão nesse filme já estavam no Porteiro do Dia, tanto temáticas quanto estéticas e tal. É,
eu acho que tem, voltando àquela história da política pública, o Porteiro do Dia foi um dos meus filmes mais caros, assim, foi um filme que foi feito com edital, então o Porteiro do Dia custou 3 vezes mais um curta do que o Seguindo Todos os Protocolos, que é um longa. Então, eu sou fruto de uma geração que veio com as políticas públicas fortes em relação ao cinema e que fomos assistindo esses editais e esses incentivos irem minguando, minguando até serem praticamente extintos, né? Mas Exterminados, né? Exterminados. exterminados, né? Exterminados. Exterminados é uma boa palavra porque era algo muito direcionado mesmo, né? Não foi algo que foi sendo sucateado, foi algo que foi realmente uma mira e um extermínio. Mas uma grande vontade de continuar fazendo, apesar de, sabe? Então, acho que esse meu primeiro longa solo, ele vem por causa da necessidade de fazer, da vontade de fazer. Então, a gente pega um edital que já é um edital emergencial de baixíssimo custo, né? R$ 30.000, e faz um longa que, sinceramente, não parece R$ 30.000, né? Porque a gente fez com muito esmero, assim. Parece 300 mil. Parece. É, Então, não sei, eu acho uma trajetória interessante, eu tenho orgulho da trajetória do Porteiro do Dia até aqui, e espero que ano que vem a gente esteja em um outro patamar, assim, um governo que olhe, que volte a olhar para a cultura de uma forma como a cultura merece ser vista, né? E como os trabalhadores da cultura merecem ser tratados e pagos, né? Então, espero que meu próximo filme não custe R$ 30.000. Não, mas é isso que a gente vai falar agora, antes de ir para o segundo bloco, antes de terminar no segundo bloco. É isso que a gente vai falar agora. É importante que as pessoas entendam, a gente sempre desenha aqui no Clube Cinema com outros realizadores e realizadoras do audiovisual, essa importância das políticas públicas, porque ninguém quer mamata, não. Mamata é outra coisa que está acontecendo aí. A gente quer, na verdade, é um incentivo à cultura que é necessário, ponto. E, além disso, tem um ciclo gigantesco aí, girando, né, uma roda gigante, girando em relação a emprego e renda. Isso que é importante que as pessoas entendam, né, Fábio? Você, por exemplo, emprega 10, 15, 20, 30 pessoas no filme, 300 pessoas no filme, a depender do tamanho do filme, e vai do motorista, ao figurinista, ao catering, enfim. As pessoas têm que entender isso, né? Eu queria até que você desenhasse um pouco isso, porque a gente deixa registrado aqui essa importância dos editais, né? E da reafirmação da cultura brasileira. Todo o setor da indústria recebe incentivo, né? O setor automobilístico recebe incentivo, enfim, setor da agricultura recebe incentivo, mas de alguma forma bem feita, até conseguiu ser feito uma mentira em relação à cultura, como se só a gente recebesse incentivo, como se a gente fosse um bando de vagabundo que não trabalha e tal, como se isso não fosse trabalho, né? E como se a cultura não fosse importante para uma população. A cultura a gente viu isso também na pandemia, é muitas vezes o que salva, né, a sanidade da gente, assim. Então, assim, o consumo de filmes, inclusive peças gravadas, né? A gente viu lives de shows e etc., para que as pessoas permanecessem em casa naquele momento. Então, a cultura foi naquele momento, de extrema importância, e ela é de extrema importância para um povo, para um país, né? Para a gente registrar a nossa diversidade enquanto gente, né? Para a gente se ver representado, para a gente ver outros futuros possíveis, né? Para a gente relembrar o passado. Então é muito triste a gente ver
um governo que é inimigo da cultura, porque a cultura, de fato, liberta, né? A cultura lhe dá a possibilidade de pensar criticamente, e que é tudo que esse governo não quer. É verdade. Fábio, a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente vai falar um pouco mais sobre a estreia nos cinemas de Seguindo Todos os Protocolos. Inclusive, falar de um integrante do elenco bem curioso que está no seu filme, tá bom? Eu sou Daniel Herculano, você está no Clube Cinema, a gente volta já. Voltamos, eu sou Daniel Herculano, esse é o Clube de Cinema aqui na TVC, e hoje eu tenho a honra de receber o cineasta, ator também, roteirista, enfim, Fábio Leal, diretamente de Recife, que está lançando nos cinemas, seguindo todos os protocolos, na seção vitrine de cinema, se não me engano, vai estar em cartaz no Cine Dragão do Mar, tá? Fica o convite aí que todo mundo compareça. A gente já recebeu aqui a curadora do Dragão do Mar, Kênia, que está super animada em colocar os filmes da vitrine também, na seção vitrine. Fábio, voltando ao seu filme, né, é muito, muito curioso que o que tem a linha da sinopse, a sinopse diz assim: após ficar 10 meses sozinho em quarentena, Francisco quer transar. Claro que todo mundo quer transar, né? A gente estava num momento ali, ó, inclusive até mesmo aquele momento sufocante dele diz muita coisa, né, no filme, né, que a gente, na verdade, não quer só transar, mas a gente quer encontrar pessoas, a gente quer dividir situações, enfim, e o Seguindo Todos os Protocolos fala muito disso, né? Mas eu queria comentar que no teu filme tá o Marcos Curvelo, né, lá de Salvador. Ele é muito divertido, eu amo o Mamata. Mamata é, assim, sabe, um dos filmes que eu mais gostei de ver nos últimos anos. Eu estava lá em Brasília, na edição 50, quando ele foi premiado, eu conversei muito com ele. Inclusive, Marcos, vou deixar registrado aqui que você está me devendo uma conversa aqui no Clube Cinema. Viu, Fábio? Cutuque Marcos, viu? E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Que o Marcos também, ele é ator, diretor, né? Ele tá ali no meio audiovisual. E você se utilizou dessa história do Zoom, que a gente falou muito disso na pandemia, e incutiu ele no filme. Queria que você falasse um pouco disso também, tanto da participação dele quanto do personagem. Então, eu conheci Marcos quando eu estava com o Porteiro do Dia lá no Olhar de Cinema, em Curitiba, e ele estava com o Regresso de Saturno, um curta dele também, e a gente dividiu o quarto. E aí a gente se conheceu e eu achei o filme muito bom. Inclusive, tem uma música do filme que eu trago de volta seguindo todos os protocolos, que é o Tudo Está Terrível, Tudo Vai Mal. É uma música que foi composta, na verdade, pro filme dele, pro Regresso de Saturno, e que eu pedi para usar. E eu acho o Marcos absolutamente genial, assim, acho um dos meus cineastas preferidos, brasileiros, e não só brasileiros. Eu acho que ele tem um humor muito próprio, ele é muito brilhante, assim, ele consegue realmente misturar essa coisa da nossa da tragédia brasileira com a nossa comicidade, com risco, né? Eu vejo as pessoas com muito medo de se arriscar, os artistas com medo de se arriscar, e o Marcos, ele se arrisca sempre, assim, é muito muito incrível o trabalho dele, muito engraçado, muito cáustico. Ele acabou de ganhar, inclusive, melhor curta brasileiro lá no Olhar de Cinema, com o curta dele, Garotos Ingleses. E aí a gente sempre quis trabalhar junto, e aí quando veio essa coisa do Zoom, de poder usar alguma parte do filme ser feita no Zoom, e de certa forma foi uma libertação, assim, sabe? De poder trabalhar com pessoas com as quais eu não poderia trabalhar de outra forma. No caso dele especificamente, até foi bom porque ele foi fazer um outro curta no Recife e eu roubei, eu não precisei pagar passagem porque ele já estava, eu roubei um dia dele e fiz uma cena no celular com ele, ao vivo. Aquele Mas, que ele tá com cabelo curto e tal, que ele... exato.
A gente fez as cenas do carnaval nesse dia, quando ele veio. E, e aí eu queria muito que o filme tivesse em algum momento de zoom, né? Porque na minha vida, por exemplo, foi a maior parte da minha quarentena foi no Zoom, né? Ou trabalhando, ou estudando, ou enfim. E eu queria deslocar um pouco essa coisa do Zoom que está tão marcada no sentido profissional ou educativo para trazer algo mais pessoal, né? Como é que seria um fim de namoro no Zoom? Com as questões do Zoom, com a má conexão, o travamento e tal. E, e aí eu escrevi essa cena e a gente fez, assim, o que aparece no filme, acho que 70% é o primeiríssimo take, na verdade é o ensaio que eu e Marcos fizemos. E aí ele já foi tão genial, assim, que eu falei, cara, vai ser isso, assim, sabe? Ele é muito incrível. E ele tem uma capacidade de improviso a partir do texto, né? Ele respeita o texto, mas ele contribui para o texto, sabe? Ele traz para ele. Ele é um ator muito incrível. Verdade, eu fiquei muito feliz de encontrar eu sabia que era um filme de baixo orçamento, né? Que possivelmente eu ia ver um elenco desconhecido, que isso é muito bom também, né? Ter esse refresh aí de tudo que a gente já vê no dia a dia, dos filmes que a gente assiste. Mas foi muito bom ver o Marcos Covello lá, sabe? Obviamente, na hora que eu vi ele, lembrei do Jolder, do uma Mata, foi muito engraçado, enfim. Mas também foi dramático, né? Porque é um momento de cisão ali e tudo. Então, e o teu filme tem muito disso, né? Queria até mais uma vez parabenizar, porque ele equilibra muito isso, né? A gente vive um momento de incerteza, de medo, mas você vai carregando ali com algo, um sorriso de canto de boca, né? Enfim, e queria que você falasse para a gente finalizar esse segundo bloco, queria que você falasse assim, você se inspirou em alguma outra coisa? Foi uma coisa tão específica, né? Você está falando de um momento tão específico, mas você chegou a conseguir ver filmes que viveu essa época também, durante o período de fazer o roteiro, enfim, ou pensar algum tipo de cena? Cara, acho que não. É... Eu, Mas sinceramente, eu não lembro algo que tenha bebido tanto nesse momento quanto você fez no filme, sabe? Isso é muito bom também. acho que minha inspiração era mais do que a gente estava vivendo ali, já era meio suficiente, sabe? Era tanta coisa e tanto mais poderia ter entrado, sabe? E então acho que não, e até porque na época, hoje tem algum filme ou outro. Eu vi um filme recentemente do Soderbergh para HBO Max que tem, não é sobre, mas tem máscara, enfim, É a tem. Kim, é Kim. Isso é. Mas na época que a gente filmou em julho, agosto e setembro de 2021. Então, na época, não tinha nenhuma referência que eu pudesse usar. Tinha acho que a Globo chegou a fazer alguma coisa ano passado, né? Um, sei lá, uns especiais de comédia que se passavam na pandemia, mas eu só vi o primeiro. Então, assim, não tinha uma referência nesse sentido. Tinha as referências, assim, sei lá, como filmar o A sexo. vivência mesmo, né? A vivência daquele momento. Enfim. É, acho que primordialmente isso. É um filme cheio por exemplo, os atores, eles contribuem não só com o trabalho deles, mas com um pouco de histórias de vida, né? Paulo César Freire, que faz o meu par romântico, digamos assim, ele de fato estava trabalhando durante a pandemia como motoboy, né? Como um entregador de comida por aplicativo. Então, quando eu soube disso, eu incluí isso no filme.
e inclusive o final do filme veio por conta disso, assim. Então eu ia bebendo das coisas que estavam acontecendo ao meu redor, comigo e com as pessoas do filme. Inclusive é um final extremamente poético. Eu lembrei do Prado Futuro do Karim Ainus também, que tem algo nesse sentido, né? Não só pela moto em si, mas por conta do sentido de meio que olhar para frente mesmo, né? E tentar vivenciar isso da melhor forma possível. Fábio, eu queria te parabenizar pelo filme, tá? Vou falar mais uma vez aqui, seguindo todos os protocolos. É o primeiro longa solo em direção do Fábio Leal. Ele está em cartaz na sessão Vitrine de Cinema, tá? Passou também no Olhar de Curitiba e foi premiado com o prêmio Helena Guinness também, no Festival de Tiradentes 2022. Muito obrigado por conversar comigo hoje aqui no Clube Cinema, Fábio. Parabéns pelo filme. Quero ver outros longas seus. Eu vi que também que o Papo de Cinema te colocou como um dos 20 cineastas que a gente tem que estar de olho aí no Brasil ultimamente, né? O nosso querido Robledo Milani, lá do Papo de Cinema, citou muito bem você nesse sentido. E gostaria muito de ver outros filmes do Fábio Leal na tela grande, como está estreando agora, seguindo todos os protocolos. Obrigadíssimo, Daniel. Quero muito ir a Fortaleza, quero conhecer o Dragão do Mar, dizem que é uma sala incrível, Quênia é maravilhosa. Espero que as pessoas vão lá e, enfim, quero saber a opinião das pessoas também, então quem for pode me procurar nas redes, @Fábio Leal em todas elas. E é isso, obrigado pelo convite e pela conversa. Valeu, Fábio. Pessoal, vocês agora vão acompanhar o trailer de Seguindo Todos os Protocolos. E, por favor, vão ao cinema. Cinema nacional é sempre importante que você compareça, tá? Deixa de lado aquele filme da Marvel nesse final de semana, vai ver Seguindo Todos os Protocolos, tá bom? Pessoal, a gente fica por aqui. A gente se fala na semana que vem. Obrigado. Como transar na pandemia de Covid-19 com segurança. Eu achei um jeito da gente fazer sem correr risco. É da própria prefeitura de Nova York que eles lançaram aqui um guia de sexo durante a Covid-19. Seja criativo, com as posições sexuais e as barreiras físicas. Isso quer dizer o quê? A gente não vai se beijar, então? Não. Não precisa alterar o ritmo da respiração. Não precisa fazer nada. A única cabeça que importa é a cabeça do meu pau esfregando na sua cara. Eu não sei se você vai ter mais amigo pra cancelar, depois que você cancelar todo mundo agora. Tu acha que isso acaba um dia? Acho que sim. Uma hora tem que acabar. Quer ir embora daqui? A gente sobe na moto e desaparece. Pessoal, o Clube Cinema tem o apoio cultural do Clube Box, um clube de assinatura que acredita na mídia física, e nós também, obviamente, né? E a minha dica de hoje é um filme de terror chamado A Corrente do Mal, tá? Maravilhoso, que prega um pouco sobre sexo e horror. E eu lembrei muito do Shivers, do Cronenberg, depois que eu vi esse filme. Eu acho o filme maravilhoso, um filme do David Robert Mitchell. Está disponível em DVD, em Blu-ray. Quem quiser ver em stream, veja. Mas, mídia física, isso aqui para mim é essencial a gente ter em casa, na hora que você quiser ver um filme, enfim. Essa é a dica Clube Box de hoje. Eu queria que o nosso convidado de hoje, Fábio, me conta aí qual o filme que você recomendaria para as pessoas assistirem, reassistirem, descobrirem. O filme que eu acho que é muito bom de ter em casa e revisitar de tempos em tempos é esse aqui, Conta Comigo, do Rob Reiner. É um filme baseado num conto de Stephen King, que está naquele livro Quatro Estações, chamado O Corpo. Mas é um filme primordialmente, enfim, é um filme conhecidíssimo, acho que grande parte do seu público já conhece, mas é um filme sobre
sobre crescimento, né? Sobre crescer, sobre amizade, sobre os laços que a gente forma nessa primeira etapa da vida e que são muito importantes, né, para o resto da nossa vida. Um filme muito, muito, muito bonito e, enfim, dos anos 80, a época que eu nasci e cresci, e tenho revisitado muitos filmes dos anos 80, e acho que essa edição, inclusive, é uma edição muito incrível, porque tem um comentário do Rob Reiner junto com Corey Feldman numa janelinha, assim, ao longo do filme. Olha aí, maravilhoso. Inclusive, a sua edição é importada, né? Mas é a mesma cópia. Já É a fiquei mesma sabendo, cópia, já. né? É um filme que eu adoro, e inclusive acho curioso que o Rob Reiner é um diretor que a gente costuma falar pouco, mas ele dirigiu, talvez ele seja a melhor pessoa que filma Stephen King. Ele dirigiu também Louca Obsessão, o Misery. E, enfim, recomendo muito. Conta comigo. Obrigado, Fábio. A gente se vê semana que vem, pessoal. Tchau.